precisar te chamar de Arena, é meio estranho. Edenilson, Edenilson. né? Sério que era Rodolfo, mas é Edenilson. Tá bom. Que esse debate possa ser um debate bom para edificação, para tirar algumas dúvidas, talvez. Que possa ser respeitoso, né, entre os participantes, também entre as pessoas que estão na live, que estão aqui acompanhando. Não vai ser permitido, gente, ofensas, não vai ser permitido nem entre os participantes que estão aqui e nem entre as pessoas que estão na rolagem. Vai ser bloqueado em toda a live, não vai ter aviso, ok? Então, assim, converse algo que vai edificar, não ofenda ninguém, né? Não deprecie ninguém de nenhuma forma, tá bom? Para que esse debate possa ser proveitoso. Bom, o tema do debate é católico adora imagem. E para defender que sim, aqui hoje a gente tem o Nazário, que é dono da página aqui, né? É um pastor assembleiano, né? Tem trabalhado no campo do pastorado. É um apologeta protestante. E ele vai defender que sim. E para defender que não, que vocês não sabem o que é adoração e não entendem, né? Está aqui com a gente o Edenilson, um apologeta católico, e vai defender aqui a sua fé também. Então, que possa ser um debate proveitoso e que traga-nos conhecimento, né? De ambas as partes. Vai funcionar da seguinte forma: a gente vai dar um tempo para cada um. 5 minutos, tá bom, gente? Um fala 5 minutos, né? Passa a bola para outro, fala, e assim a gente vai construindo esse diálogo entre eles. E no final, se a gente tiver, aí eles estiverem de acordo, a gente faz um momento aberto, onde eles podem debater entre si num momento aberto, ok? Quem gostaria de começar o debate? Pode ser o Arena, tanto faz, bem tranquilo. Pode ser? Ok? Então eu vou colocar aqui o cronômetro, tá bom, Arena? E peço que nenhum interrompa o outro no seu tempo, ok? Vou estar cuidando disso. E peço que os moderadores aí que vão ajudem na moderação da live. Vocês estão vendo bem o cronômetro, gente? Vou colocar aqui o Arena vou expandir o Arena. Tá vendo bem o cronômetro aí, ô Edenilson? Uhum. Certo, então. Bom debate a todos. Vou soltá-lo aqui. Boa noite a todos, né? Obrigado, Léo, pela moderação. Boa noite, Fernando, pessoa que está assistindo a live. Então, vamos ver aí do que se trata, né? O que se trata esse debate aqui, né? Cultos de adoração, ídolos, ícones, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para o Fernando, para ele definir para a gente aí, né? Fernando, o que é um ícone, o que é um ídolo, o que é adoração, o que é veneração? Explica para nós aí, por favor. Tu pode continuar falando. Tem 5 minutos, Arena. Não, pode passar para ele. Gente, quando a gente acordou o modelo de debate, vocês queriam um modelo assim, não um modelo presidencial de perguntas, resposta e réplica. E então seria melhor que a gente, ou vocês, como vocês querem fazer? Pergunta, resposta e réplica ou o que vocês tinham acordado? É porque, na verdade, na pergunta, Léo, podia ser no máximo 2, como é uma pergunta, né? E aí o que vai responder dá 5 minutos dele. 2 ou 3 minutos de pergunta. Tá, mas então vocês vão mudar o estilo? Tanto faz, pra mim, qualquer estilo pra mim, é bem tranquilo.
vocês tinham acordado em usar o tempo, né? 5 minutos, constrói a sua argumentação ali, vai falando, faça talvez a pergunta, a pessoa anota, e no tempo dela ela responde. Não, ó, Léo, o que que eu tinha, novamente, eu não sei se você entendeu aquele dia, né? Eu tinha dito aí para você ver com o Fernando, né? Para mim, eu queria, por exemplo, 40 minutos para mim e para ele. Aí eu usando o meu tempo do jeito que eu quero e ele usava o dele do jeito que ele queria, entendeu? Desde que não passasse de 3 a 4 minutos para não ficar muito monólogo. Era isso que eu queria, entende? Porque não tem o porquê eu ficar usando Tá, mas 5 aí como é minutos. que a gente vai... Não tem como a gente gerenciar esse tempo, por exemplo, assim, se tu parar de falar em 30 segundos, 1 minuto, como é que eu vou gerenciar esse tempo que falta para ti? Aí Aí seria. vai Aí teria que ter ficar... dois cronômetros, né? Alguém vai ficar com tempo a menos. Teria que ter 2 cronômetros, aí ficava bom. Não, pessoal, foi acordado, né? Foi o que foi pensado. Ó, a gente deu opções. Como o César fez lá no programa com o Ariel e com o outro rapaz, um fala, o outro fala, ou do modo normal, de pergunta, resposta e réplica. E esse modo de construção foi o escolhido. Só que daí não. Aqui já começou a gente lançando uma pergunta, né? Não, fazer assim, ó. Pode deixar ele falar. Pode. O meu tempo é isso aí. Pode tirar. Eu quero saber que ele Tá, explica então isso vamos fazer, pra vamos mim. passar para o Fernando. Fernando, Isso, pode tirar meu tempo. Isso aí. Deixa ele, se ele quiser usar 5 minutos, pode usar. Só lembrando a pergunta, por favor, por bondade de falar de novo. Seguinte, você acusa, por exemplo, né, de idolatria os católicos, né? Então, assim, eu gostaria de saber que você explicasse para quem está assistindo aí o que é idolatria, o que é um ídolo, o que é um ícone, o que é veneração, o que é adoração, o que é latria, o que é dulia. Define os conceitos para a gente aí. vamos lá, eu vou te largar os 5 minutos aqui e tu faz a tua construção, tá, Fernando? Muito bem, pessoal. Todo mundo me conhece aí, sou o Fernando. E aqui no TikTok está como Nazário. Queria agradecer aí o Arena por aceitar o nosso convite ao debate, né? Sabendo que a gente convidou outra pessoa, essa pessoa ela negou, disse que não conseguiria estar no debate aí porque tem TDAH. Mas tudo bem, o Arena aceitou e ficou agradecido aí. E o tema que nós temos aí então é sobre adoração de imagem. O católico, ele adora imagem? É o que nós vamos aprender. E eu acredito que nesse pouco minuto a gente não vai conseguir, mas na outra oportunidade nós vamos trabalhando. A questão que a gente vai trabalhar aqui, Arena, eu acho que o tema é bem específico. O que é adoração de imagem? Então temos a palavra adoração. Eu fiz algumas anotações aqui, até para a gente saber o que significa adoração. Talvez o Fernando não conseguiu falar, tranquilo, beleza. Então eu já vou pegar aqui, depois se tu querer conferir se é isso mesmo, é isso que a gente vai trabalhar. Vamos lá. A palavra adoração, qual é os significados que ela tem? Nós temos aí então no hebraico, que significa avat, servir, prestar culto, trabalhar para. Nós temos também no grego, que é latreia, nós temos culto, serviço sagrado e por aí vai. Ou seja, mais conhecido no grego como proskinel, né? O proskinel então é adorar ou prestar culto. A questão de ídolo é uma coisa, ícone é outra, e venerar a gente vai tratar sobre isso para ver se realmente vocês consideram isso, né? Essa palavra de venerar. Será que é só veneração ou adoração? Então, na outra oportunidade, eu vou explicar bem certinho o que significa o venerar e detalhe por detalhe. Arena, o que eu fico impressionado com algumas atitudes, por exemplo, da igreja atual, talvez não iniciou dessa forma, da igreja primitiva, tanto quando se trata aí da patrística, do catecismo, é isso que vocês trabalham, a gente vai ver que no decorrer da caminhada isso foi mudando. Tanto é que temos a tecnologia aí e a gente vai ver algumas imagens sendo feitas, tanto é que foi uma agora no Ceará,
considerada a maior estátua do mundo da Nossa Senhora de Fátima. E ali tem pessoas que estão com vela na mão, tem pessoas que vão se ajoelhar diante daquela estátua ali. E eu me pergunto, o ato de venerar, eu queria que tu me explicasse que o ato de venerar, a pessoa pode se ajoelhar, a pessoa pode trazer uma foto diante daquela estátua, pode pedir cura a ela, pode pedir milagre para ela. O ato de veneração, que eu vou explicar depois aqui, será que realmente tudo que a gente vê nas imagens, e depois, se o Léo me permitir no meu tempo, eu vou mostrar alguns vídeos, algumas imagens, para a gente saber se é adoração ou não, tá? Mas, nesse pouco tempo aí, a gente só está começando esse debate, eu acho que fica tão específico aí. O ato de veneração, eu tenho que ter uma vela na mão, eu posso ficar de joelho diante da estátua, eu posso usar uma foto pedindo cura, milagre, libertação, salvação. O ato de venerar seria isso mesmo? Porque depois a gente vai trabalhar essa palavra. E pelo que eu trabalhei essa palavra, não demonstra isso também. Que tem pessoas que se ajoelham, vão quilômetros até chegar à estátua, né? Tem pessoas que, por exemplo, elas vão pedir para, vamos citar o nome de Maria, né? Vão pedir para Maria dizendo, ó, Maria, me cura. Eu não vejo isso como veneração, como vocês tratam, né? Vocês estão dizendo que o ato de veneração é isso. Mas vamos ver então aí como é que vai ser trabalhado o ato de veneração, a palavra veneração. E é isso que eu quero aprender talvez aí com a Arena. Talvez eu não saiba o que é veneração. Eu tenho marcado aqui. Mas tu vai me explicar de tudo, de todas essas atitudes que eu falei agora, se veneração se trata de tudo isso que eu falei. Isso aí, Fernando? É isso aí. Vamos lá, vamos zerar e vamos colocar o tempo para o Arena. Arena, 5 minutos. Bom, o que eu perguntei para o Nazário, né, gente? Explica aí o que é ídolo, o que é ícone, o que é veneração, adoração. O Nazário, ele explicou, assim, uma coisinha ou outra que ele acha que sabe, né? Por exemplo, ele falou assim, ó, prosquinel é adoração, né? Não necessariamente. Prosquinel e xaxá, no hebraico, é uma, digamos assim, um movimento, um gesto. O gesto, tá? Do corpo. Não é intrínseco, aquilo ali não tem o intuito de necessariamente considerar o objeto cultuado como uma divindade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se dobrar é adorar, então o deficiente físico, o cadeirante, não pode adorar. Ou pode, Fernando? Se dobrar, beijar, então Abraão adorou Faraó, Faraó adorou Jacó, Jacó adorou Esaú, todo mundo idólatra ali, porque todo mundo se ajoelhava com o outro. O discernimento que tem que entender, Fernando, é a diferença. Existe a adoração e a veneração, tá? E existe o culto de latria e o culto de idolia. Então, quando você fala assim, que você venera uma pessoa, não necessariamente você está prestando o culto de idolia, que é o culto de veneração. Quando se adora a Deus, não necessariamente se está prestando o culto de latria a Deus. Beleza? O que acontece, gente? A gente tem aí a adulia e a latria, tá? Que é adoração e veneração. Isso se dá no sentido estrito e no sentido analógico. Sentido estrito e sentido analógico. O que é isso? O sentido estrito é diretamente ao ente que você está direcionando esse culto, né? Por exemplo, e no sentido analógico é por meio de algo, tá? Por exemplo, Deus foi venerado lá em Josué 7,6, na Arca da Aliança, por meio da Arca da Aliança? Sim, isso aí é em sentido analógico, tá? Por meio da Arca da Aliança, o fim último recebe aquele culto, que é o protótipo. O protótipo é o fim último que o ícone representa. E a Arca da Aliança, os querubins não eram ídolos, tá? A latria, o que é a latria? A latria é diferente de idolia.
A latria é o sacrifício de sangue, é o derramamento de sangue, tá? Isso vem desde o Antigo Testamento e hoje se participa desse sacramento instituído por Jesus Cristo, nosso Senhor, eucarístico, do qual não somos nós que oferecemos, mas é o sacrifício oferecido de Deus para Deus, do qual nós participamos, porque Deus não aceita sacrifícios feitos por mãos humanas. A questão de andar quilômetros de joelhos, isso é penitência, né? Não tem nada a ver com culto de veneração. Com o culto de veneração, né? O culto de veneração, ele é proporcionado com hinos, louvores, cânticos, né? E se de fato há uma adoração no entoamento de cânticos, de hinos, né? O próprio Davi, então, teria sido idolatrado ali quando ele vem com Saul da batalha. Uh, Outros exemplos também, né? Cânticos dedicados, nos cânticos dos cânticos, Salomão dedica cânticos, né, a uma pessoa, e essa pessoa ela é um arquétipo, né, da Virgem Maria e da igreja. Então Salomão estaria idolatrando também uma pessoa ali no Cântico dos Cânticos. A questão de pedir para a Virgem Maria a intercessão não é adorar, porque senão se eu pedisse para você rezar por mim, Fernando, eu estaria te adorando, né? O se eu rezasse por você, eu estaria te adorando também. Então, assim, a diferença crucial é essa: chachá e prosquinel, se prostrar, tá? Mas a adoração, ela está intrínseca, não está extrínseca. Senão o paraplégico não poderia adorar, Fernando. Isso parte do coração, entende? Você não pode me dizer que eu, sei lá, dar um beijo nisso aqui, ó, na Bíblia, né? Adorei a Bíblia. É assim que funciona, né? Agora, por meio disso, Deus é glorificado porque isso é um objeto intrinsecamente ligado a Ele. Então, em sentido lato, em sentido analógico, Ele é glorificado por isso, né? Aí eu te deixo a pergunta, Fernando. Me responde uma coisa. Isso aqui é um ídolo? Isso aqui é um ídolo? E isso aqui? Responde aí, por favor. Ok. Fernando, 5 minutos. Vamos lá. Coloca a gente na tela aí. Vou mostrar para ele o que ele mostrou aí na mão. E é o que a escritura condena, Fernando, né? tu como é o dono da página aqui, tu que tem que se expandir. Eu não Tá, consigo eu vou expandir. expandir aqui. Bora. Vamos lá. Nós temos aqui um texto muito conhecido, acho que o Arena já conhece. O que ele mostrou ali na mão é o que eu vou falar aqui. Êxodo capítulo 20. Precisa ser bem explicado, tá? Então falou Deus todas as coisas, todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O 3 é separado do 4 e do 5, já vou explicar o porquê. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Está falando aqui, não ter outros deuses diante dele. Ou seja, ele é o único Deus. Versículo 4. Não farás para Arena, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Correto? O que a gente está vendo aqui, esse texto ele é bem claro. Não é para fazer o homem, porque quando Deus fala ali, que vocês citam muito, mas foi feito a Arca da Aliança, as imagens, tá, mas quem é que mandou fazer? Eu queria que tu mostrasse um texto para mim, dizendo assim, ó, tá aqui, Fernando, ó, no Novo Testamento, Deus falando para fazer alguma imagem de escultura. Porque estaria ao contrário disso aqui. Ele está falando para ti. Quando tem uma ordem de Deus é uma coisa, e aqui o homem não pode fazer para ele mesmo. E tanto é, como eu falei, Léo, nós temos aqui uma situação bem complicada. Por exemplo, isso aqui é na Igreja Católica, ó. Eu não sei se vocês sabem. Deixa eu só mostrar certinho aqui. Aqui tem pessoas com foto, aqui está o santo, certo? E aqui vocês vão ver esse tipo de ato aqui na Igreja Católica, ó. Opa, tem alguém de joelho aqui.
pessoas com a mão levantada, de joelho, e está ali diante a uma imagem. Aí eu pergunto, isso aqui é chamado de veneração, ô Arena? O que tu tá vendo aqui, isso aqui é veneração? Pessoa de joelho, de mão para cima, e fazendo esse ato. Tanto é que temos essa mulher aqui também, que ela tá do lado do seu cachorro, e aqui, então ela tá de joelho, com a mão levantada, ó, tá aqui também com a mão levantada, e aqui é o histórico, tá? Só para deixar bem claro, ó, a pedagoga Tônia Roberta, de 40 anos, levou o seu pet, o cão Peter, para visitar a imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré. O que ela está fazendo nessa imagem aqui? Levantando a mão e se prostrando. Mas, Fernando, isso aí não é adoração. Vamos lá. Vocês estão de piada comigo, é isso não? A pessoa está de joelho, de mão para cima, diante de uma estátua, dos vídeos que eu mostrei ali. Isso ali é veneração? Porque eu vou mostrar depois, no minuto, que eu vou ter ali de 5 minutos, o que é veneração. Porque o que eu estou vendo ali é adoração. A pessoa está de joelho e está pedindo, eu posso botar o áudio ali, dizendo que ela vai trazer a cura, vai trazer a libertação, vai trazer o milagre. Aí não, Arena. Aí não. Então, eu acho que tem que saber separar o que é veneração e o que é adoração. Vamos trabalhar essa palavra, porque o que eu vi aqui, eu tenho muito mais vídeo aqui para te mostrar. Muito mais vídeo. Mostrando que realmente eles estão fazendo um ato de culto. Fora as imagens que eu tenho guardado aí, eu acredito que tu há de concordar comigo até o final do debate que realmente o que está acontecendo ali é a adoração. Pode passar aí, ô. Certo? Vou colocar aqui o tempo pro Arena. Arena, tá me ouvindo? Tô. Só te expandir aqui. 5 minutos, Arena. Então, eu perguntei para o Fernando o seguinte, vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. O que diz lá? Diz, olha só que interessante. Diz assim, não tem outros deuses diante de mim. Não faças para você ídolos ou imagem de escultura nenhuma. Nem representação daquilo que existe no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Tá? Então, a ordem ali é para fazer o quê? Opção A, ídolo. Né? A palavra fecel. A palavra para ídolo, Fernando, no Antigo Testamento, é fecel. Tá? A palavra usada para imagens, por exemplo, Gênesis 1:26, é tselem. Tá? Então, o que acontece? Aqui está proibindo todo ídolo, seja 3D ou seja 2D. Se aqui está proibindo imagem, Fernando, eu te fiz uma pergunta. Eu te perguntei, isso é um ídolo? Sim. Isso é um ídolo? Sim. Isso aqui? Hã? Então quer dizer que, peraí, não farás para você quadro, não farás para você imagem esculpida de nada que há. Mas, tá tudo bem aí, né? 8:8 ao 2. 8:8:2 de Ezequiel. Ezequiel 8:8 ao 10. Ezequiel 8:8 ao 10, tá? Vou até ler aqui para vocês. Tem ídolo também, ô Fernando. Existem ídolos 2D também. Tá? Ezequiel, capítulo 8. Olha só o que diz aqui. Ó. Baruque, Ezequiel, capítulo 8. Inclusive, você não respondeu ainda, não explicou bem o que era latria e mais. Ficou bem superficial, mas olha Ezequiel 8:8 ao 10. Ó. Diz assim, ó. Vamos lá. Ele me disse, criatura humana, abra um buraco na parede. Abriu um buraco na parede e viu uma porta. Ele me disse, entre para ver as abominações que eles praticam aí. Entrei e vi imagens com formato de toda espécie de animais, répteis e animais nojentos. Todos os ídolos imundos da casa de Israel, gravado nas 4 paredes, pintados, tá? 2D. Então não é só a estatueta que seria um ídolo, né, meu amigo? Interessante que todas as criancinhas, se ali em Êxodo fosse imagem, qualquer imagem, todas as criancinhas, quem tem filho aí, tá assistindo, você tem uma filhinha que brinca de boneca, então é idolatria.
É idolatria. Inclusive, Fernando, tem uma foto para mostrar para você aqui que também, né? Também os cristãos primitivos, os cristãos dos primeiros séculos, olha que interessante, eles adoravam ídolos, sabia? Até separei para você aqui, ó. Não sei se você conhece, ó. Tá vendo aí? Ó, são fotos, a cruz Taurus, o peixe, tá? A âncora. Por que esses cristãos que viram os apóstolos cara a cara faziam ídolos, Fernando? Me responde aí depois. Tá? Outra coisa, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, né, usada para redarguir e ensinar. Então não é só no Novo Testamento que eu devo mostrar para você um texto, porque afinal o Deus do Antigo Testamento é o mesmo que o Novo. Né? Você disse uma coisa que manda. Ah, tá, sim. Você disse que ali na Arca da Aliança, na Serpente de Bronze, inclusive depois eu vou entrar nesse tópico da Serpente de Bronze, que a gente vai ver exatamente quando ela passa de um ícone para ser um ídolo, né? O que acontece ali? Por que a serpente estava ali e do nada ela é proibida por Deus, né? Então, o que acontece? Em 1 Samuel, capítulo 6, sem a ordem de Deus, tem um rei que ataca Israel. E aí ele pega a Arca da Aliança. E me parece que, eu não sei bem o contexto, mas esses israelitas, eles fazem imagens de ratos e de tumores, sem Deus pedir. Então o problema é que, se você usa como muleta essa questão de Deus ter ordenado, cai por terra. Né? E eu queria deixar mais uma pergunta para você. Se erguer a mão, fechar os olhos, é idolatria, que eu inclusive falei do paralítico, você não me explicou, né? Fechar os olhos, erguer a mão, se ajoelhar. Eu quero saber que se quando vocês fazem isso e lá na tela tá o telão do Pix, vocês estão idolatrando mamão, o dinheiro. Tá? É isso que eu queria saber. Ok. Fernando, peço para te expandir aí na tela. Cinco minutos, Fernando. Vamos lá. Eu até agora estou impressionado, a gente respeita tudo, mas eu estou impressionado que ele pegou uma foto minha e me comparando com aquele gesso que ele está na mão. Isso aqui foi um absurdo que eu vi. O Arena, eu quero que tu me mostre alguém fazendo um boneco de gesso do meu tamanho e a pessoa se ajoelhando diante ao boneco Fernando. Tem alguém pagando promessa pelo Fernando? Tem alguém fazendo procissão aos santos ao Fernando? Tem alguém apresentando foto e também trazendo imagem diante ao Fernando? Tem alguém andando de joelho diante ao Fernando? Tem alguém fazendo várias imagens do Fernando dentro da casa? Cara, vocês têm, certo, de alguém que já morreu e muito respeitada, Maria, tá? Mas ela morreu, ela já não está mais conosco. E eu imagino Maria, se ela tivesse viva, e ela vê esse tipo de situação das pessoas fazendo tudo que está acontecendo com ela agora. Eu imagino os apóstolos, a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos. Eu imagino, né, se ele estivesse vivo, e todas essas imagens grandonas que tem aí no Brasil, tá? Todas essas imagens que dentro de casa ele tem, eu duvido se eles aceitariam as imagens que são feitas para eles. Mas tu comparou a minha pessoa, né, como se eu fosse um santo, que vocês consideram, né, todos os santos ali com essa situação. Essa situação que tu tá falando, Arena, é disso aqui que eu falo, tá? Vocês não vão ver ninguém fazendo isso aqui com o Fernando. Olha aqui que lindo. Vamos lá. Nós temos aqui então as pessoas ao redor cantando o nome de Maria. Eu pergunto você aí na rolagem, isso aqui não é adoração a Maria? Isso aqui não se chama uma idolatria a Maria? As pessoas ao redor
olhando para Maria e fazendo todo esse tipo aqui. Aí eu pergunto para vocês, o Fernando tá ficando louco vendo uma coisa dessa? Vocês viram algum pastor aí, porque ele acusa muitos pastores, tá? Ele diz que os pastores, diz ele na live, que todos eles foram ex-traficantes, ex-bandidos, tá? E eu tenho gravado também, é isso que ele afirma. Tanto é que as lives dele, ele só tá botando ali em questão dizendo que todos estão roubando. Fernando, esse não é o tema, né, Fernando? Eu já tô indo. Esse não Vamos é lá. o tema. Vamos lá. Eu só tô afirmando aqui, porque quando... Aí pode falar. Mas agora em questão da adoração, é o que nós estamos trabalhando aqui, ô Arena. Através desse vídeo aqui, me mostra o que tem de veneração aqui. Eu vou deixar rolando aqui, daí tu vai explicando para nós o que seria veneração. Eu paro meu tempo aqui agora. Vai lá. Através desse vídeo me explica. Pode passar aí. É isso, Fernando? Isso. Ok. Arena, mais 5 minutos pra ti. O Fernando falou 15 minutos, tu vai falar mais. Vamos tomar uma água, tá bom? Só botar o teu tempo aqui. Contigo, Arena. O Fernando, ele falou do vídeo, né, e das minhas lives e como eu trabalho, né. Então, veja, temos que entender uma coisa. O que é proibido de fazer na Bíblia? Né? O que Deus proibiu? Deus proibiu ídolos, tá? Então, tudo que está atribuído nessa dimensão de ídolo, você não pode nem ter. E nem prestar culto para o Deus que esse ídolo representa, né? E há uma diferença muito importante que temos que entender do ídolo e do ícone, né? O ídolo, ele, por exemplo, ele recebia o culto de latria, era aspergido sangue. O ídolo era divino, né? O ícone, ele não recebe em si o culto de latria, tá? O ícone, ele é o fim último do que é prestado, da veneração prestada naquele ícone, é para o seu protótipo. Né? Então, assim, essa representação da Virgem Maria, ela não está recebendo um culto de adoração. Né? Nem muito menos ela é um ídolo, né? Porque dizer que a representação da Virgem Maria seria um ídolo, assim como Jesus disse, né? De quem é esse rosto na moeda, né? É de César. Então dá a César o que é de César. Dizer que esse ícone que representa Maria, um ícone que representa Cristo, seria um ídolo, é a mesma coisa de chamar eles de demônio. Né? Ele perguntou assim, quando que os apóstolos aceitariam fazerem ícones deles, né? Entenda, Fernando, existem duas maneiras de você catequizar alguém. Né? Você vai poder catequizar pela letra, né? Você vai catequizar pela imagem para o analfabeto e você vai catequizar para o surdo-mudo por libras, né? Então, é uma necessidade, é uma tradição apostólica isso, né? Você tem que espalhar o evangelho, não importa como. Fernando, a questão de ninguém fazer uma imagem de você, pedir sua intercessão, é porque não vamos comparar você com a Virgem Maria, né? A gente faz isso para os santos. Os santos quem são? São aqueles troféus da igreja, né? Tipo, o evangelho deu certo, tá aqui, ó. É o santo. Então ninguém vai fazer isso para você nem para mim. É muito difícil. Uma coisa você não trabalhou a palavra hebraica, tselen, né? E fecel, não fez a distinção. Você aceitou tudo numa boa. Então, essas características que definem o que é ídolo e é ícone, né? Ela está exatamente descrita ali no texto de Êxodo, texto de Levítico, inclusive eclesiástico, né? Que são realmente distintos de ídolos, né? A Virgem Maria, ela falou, né? Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, né? Então, o culto de veneração a Maria é perfeitamente normal. O estranho seria nós dizermos que ela é uma coitada, menos que lixo, está morta enterrada, né? Como a gente ouve muito falar por aí. Eu queria que você me respondesse se isso aqui, Colossenses 3,5, Fernando, se isso aqui é idolatria. Colossenses 3,5, avareza e idolatria.
E Mateus 6,24, né? Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Olha só isso, que interessante. Venha para mim agora! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Então eu queria que você me explicasse, né? Que você me explicasse essa questão aqui também para nós aí que queremos entender, né? A questão da idolatria mamon, porque sabemos que a igreja evangélica ela trabalha muito com dinheiro, ela monetiza tudo. Tudo ali é monetizado, ou seja, show gospel, entrada particular, banco reservado, tudo gira em torno do dinheiro. Então eu queria que você trabalhasse o dinheiro dessa maneira, ele é um ídolo? Não, mamon. Né? Porque vocês fazem exatamente o que os pagãos faziam. Né? O que os pagãos faziam, galera? Eles sacrificavam o filho, o melhor para eles, né? Para o sacerdote, que era mediador entre Deus, aquela divindade, e aquele grupo religioso. Hoje, o sacerdote evangélico representa quem? Uma divindade. E se oferece dinheiro para essa divindade, por meio daquele sacerdote. Quando você entrega para o sacerdote, no sentido analógico, você está entregando para aquela divindade. Agora a pergunta é, obviamente, na falta de um sacrifício perfeitíssimo 5 segundos. de Deus para Deus, você substitui isso pelo dinheiro. Isso é idolatria ou não? Certo, gente? Cada um dos nossos debatedores falou 15 minutos, né? Se quiserem tomar uma aguinha aí. E eu já vou aproveitar essa oportunidade para pedir para vocês curtam a live, compartilham, né? E quem for possível, estiver disponível para ativar o Heartmate, o Hortman também, ajuda bastante a live. Então curta a live, compartilha, para que o TikTok possa entregar para mais pessoas essa live, ok? A gente quer agradecer pela presença de cada um aí que está na rolagem, que está acompanhando, que está comentando aí na rolagem. Parabéns, pessoal, tá tudo indo muito bem, sem ofensas. O que se espera de pessoas adultas, né? Estamos recebendo bastante informações. Ok? Tomar a aguinha, Fernando. Tá pronto aí, Fernando? Vamos fazer mais uma rodada aí. Nossa, é muito presente. Expande a tua tela aí, Fernando. Está carregando aqui, já vai. Só pedir para os nossos debatedores para que permaneçam no tema, tá? Adoração, para não levarmos para outros lados e também não ataques pessoais, né? Ok, gente? Para que possa ser proveitoso. 5 minutos na tela. Vamos lá. Eu sabia, né, que o Arena não ia responder através daquele vídeo que eu mostrei. Só fez enrolação e foi para outro assunto. Mas ali é notório, né, que nós temos uma adoração acontecendo. Outro fato que nós temos, Arena, é que tu mostrou um vídeo aí, eu não sigo a homens, tá? Eu não tô aqui para fazer a vontade de homens. Jesus ele já condenou isso. Eu sempre falei para ti que infelizmente Jesus ele já deu esse alerta, né, que teriam pessoas que estariam por fora como ovelha, mas por dentro são lobos, né? Então isso aí tem que acontecer. Talvez tu não lê as escrituras, mas o Novo Testamento Jesus fala a respeito sobre isso. Então, se eles estão fazendo, Jesus já alertou sobre isso. Eu não faço, a não ser que tu disse que eu estou fazendo. Daí é outra conversa e nós vamos tentar aprovar sobre isso, beleza? Agora, eu quero mostrar no catecismo algo muito importante para ti, Arena. Dentro, tá, do catecismo da Igreja Católica. Nós temos aqui o parágrafo 971, o culto à Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada como um culto especial. Opa! Quando tratamos a palavra adoração, se trata de culto. E aqui tu pode pesquisar aí.
Parágrafo 971, sobre o culto à Santíssima Virgem, um culto especial na igreja, tá? E Mateus capítulo 4:10 diz que somente a Deus tu farás culto. Então precisa observar essas coisas aí. Temos também o parágrafo 2131, que baseia no Concílio de Nicéia II, ou seja, 787 depois de Cristo, para justificar o culto às imagens, da Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, fundamentado isso no mistério da encarnação, ou seja, Deus se tornou visível em Jesus, ou seja, nós temos uma adoração que é somente a Jesus, mas sempre alertando que não é para fazer imagem, não é para se prostrar em questão à imagem, esse problema todo, certo? Então, nesses parágrafos aqui, que é o catecismo, né? Depois, se tu quiser, eu passo aqui para ti. Tá falando que tem um culto especial a Maria. O que está acontecendo, Arena? Nós temos aqui um evento, que tu não vai ver um nome citado de Jesus aqui, simplesmente a programação é tudo para Nossa Senhora, né? Marta, mulher, tal, adorando com Maria, bênção ao Santíssimo. Vamos ver outro evento aqui? Todo teu, Maria, Nossa Senhora das Graças. E esse evento aqui fala, né, tudo a respeito de Maria. Teu, Maria, minha vida, entregando a minha vida para Maria, ó, tá aqui. Todo teu, Maria, com os meus vícios e problemas, como se ela pudesse resolver os problemas. Todo seu, Maria, minha família. Opa, não é para Jesus, é para Maria? Nós temos um evento aqui, tá aqui. Mas vamos mostrar mais rapidinho, porque o tempo está passando. Nós temos outros eventos aqui, ó. Opa, festividade Nossa Senhora de Fátima. Com Maria, mãe da igreja. Eu acredito que a igreja era de Jesus, né? E de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ela foi mais representada que Jesus aqui, né? Felizmente nós temos aí esse cartaz aí. E agora temos uma tarde de louvor com Maria. Não tem uma citação de Jesus aqui, totalmente para Maria. Só que a Bíblia diz que o culto é somente para Deus, que é Mateus, como eu citei, capítulo 4, e o versículo 10. E esses cultos aí, tu viu algum culto, Arena, já que tu falou de pastor, alguma coisa? Tem algum culto assim, totalmente para o pastor? Evento para o pastor, para a gente fazer louvor para ele, dedicação a ele, como tu viu no vídeo também. Então esse problema aí é muito grave, Arena. E eu acredito que dessa vez tu venha me responder, através desses cartazes que eu mostrei para ti, que o evento é totalmente a Maria e não tem citação de Jesus ali. Como é que se faz isso? É adoração a Maria porque está prestando um culto. E adoração é culto. Fernando. Beleza? Pode passar. Ok. Expandiu a arena aqui. Galera. Pegar aqui. Pronto. Obrigado. Assim, o Fernando não respondeu nada da questão da grana, né? Que eu falei, da adoração a Mamon, idolatria, né? Respondi ele também do vídeo, falei, não necessariamente um louvor, um hino se configura o culto de idolatria, né? Se configura a mesma adoração, porque a adoração ela é intrínseca no coração, ou seja, eu não posso, se eu não considerar esse copo de água Deus, ele não será Deus, tá? Por mais que eu não considero ele, entende? Senão você vai ter que dizer que quem luta jiu-jitsu, quando se ajoelha e fecha os olhos para cumprimentar seu mestre, tá cometendo idolatria, que o mestre ali é Deus, né? Então, assim, respondendo novamente o Fernando, a questão assim, o culto à Virgem Maria, não tem culto para o pastor, né? Você falou, exatamente, o primeiro ponto, o culto é para o dinheiro, o pastor ele é só um mediador. Então, o dinheiro, que é um ídolo, ele é sacrificado para Mamon. Isso aí, você não respondeu, inclusive, gostaria que você respondesse. Então, obviamente, tudo se trata de dinheiro, né? Sacrificar, dinheiro. Beleza. O culto para a Virgem Maria, né? Ele não necessariamente, novamente, vou reafirmar aqui, né? Várias outras pessoas receberam culto, né? Por exemplo, Mical, para Davi,
Davi para o anjo, Natã, Davi a Natã, vários receberam o culto, né? Um culto de veneração. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Venerados, né? Um culto de idolia, aliás. Venerados, todos eles, os santos profetas, santos apóstolos, eles eram venerados. Eles eram tidos em alta estima. Realmente não eram como pessoas comuns, né? Mas eram pessoas mais próximas a Deus, inclusive até os judeus, né? Falam isso. Os tzadikim, né? São venerados. Né? E o que acontece? Concílio de Nicéia II. Né? O que tem ali? O Concílio de Nicéia II está refutando os iconoclastas. Né? São pessoas que não queriam que tinha ícones. Então a igreja, com o sétimo concílio ecumênico, ela rejeita novamente essa ideia de iconoclastia. Né? Então nem os judeus, nem os cristãos nunca foram anicônicos, né? Eles que ficavam contra ícones, na verdade era contra ídolos. Isso sempre foi, eu mostrei para o Fernando, ele não respondeu aqui as fotos de catacumbas, Fernando. Isso aqui é ciência, tá? Isso aqui é ciência, fotos de catacumbas. O peixe, né? Você vai ter que dizer que os cristãos ali eram idólatras. Outra coisa, quem não conhece a sinagoga de Duro Europos, uma sinagoga judaica, foi achada no ano 245, achada em 1932, mas ela é do ano 245, lá na Turquia, né? Lotada de imagens de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, os judeus fizeram, né? Então essa ideia de que se não se trabalha com ícones é nova, é uma ideia nova, vinda do século XVI, ali com Calvino, né, que começou a inventar isso, mas até então ninguém, nenhum cristão ortodoxo, né, realmente era contra os ícones. O catecismo, né, o catecismo vai falar que a Virgem Maria, ela merece um culto de idolia um pouco mais especial que o dos santos. Realmente ela é doadora da humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá dando a reverberação aí. Então ela merece um culto especial, que ela é realmente doadora da humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, pura, imaculada, né? Imaculada Conceição, como diz no Subtum Praesidium, novamente ciência aqui, do ano 250, uma oração dizendo que a Virgem Maria já era imaculada, inclusive estão rezando para ela interceder, né? Você falou que eu não sigo a homens, mas Jesus contraria você, Fernando. Ele fala em Lucas 10,16, né? Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E Hebreus 13:7 vai dizer que sejam submissos aos vossos líderes, né? E o 13:17, para que eles velem pela vossa alma, né? Então Jesus manda ser submisso a homens. Ele deixa a autoridade na mão de homens, tá? Mateus 18:17, se não ouvirem a igreja, que era o quê? Homens, igreja docente, seja para ti um pagão publicano. Então você, assim como você é um líder espiritual, as pessoas devem segui-lo, porque você deveria ter o Espírito Santo, então, né? E as pessoas devem segui-lo. Então tem que obedecer a homens, porque Jesus manda obedecer a homens. Né? Então, novamente, a pergunta que eu deixo para você agora é a seguinte: como que você fala o que é adoração, o que é um ídolo, o que está rolando, o que é isso aí, idolatria, etc. 10 segundos aí. Contrariando todos os doutores da igreja, toda a patrística, toda a escolástica, sendo que você não sabe nem o que é adoração. Ok. Fernando, te expande aí na tela. Foi. Vamos lá. Parece que o Arena está dizendo que tem que seguir os líderes que estão errados. Jesus, ele fala dos erros e a gente tem que seguir aqueles que obedecem as palavras de Jesus. Tá, Arena? Não é qualquer líder aí, não. Hebreus 13:17, se não me falha a memória, diz: obedecer os vossos pastores, está lá, tá? O texto está bem claro, porque tu nega muito a pastores, obedecer os vossos pastores, que zelam por vossa alma, porque é eles que vão dar conta, mas eles têm que firmar nas palavras de Jesus. Não é qualquer balela de pastor ou de pessoa aí que não está segundo a Escritura que tu vai estar seguindo. Isso é um problema grave que tu está fazendo aí, tá? Mas vamos lá, o Arena não conseguiu responder o vídeo meu. Eu já falei o que é adoração, prestar culto. Eu mostrei para ele vários vídeos. Por exemplo, se eu fosse para mostrar vários aqui, a gente vai longe. A gente tem outro problema gravíssimo aqui em questão também de adoração. Talvez tu não conhecia isso, né? Ó,
Nós temos aqui, então, mais um problema grave, né? Que tem uma imagem aqui, olha lá. Então, tudo esperando passar, olhando para ela, tudo, né? Como se ela fosse, na verdade, o gesso, né? Como se fosse ali jogando coisas, filmando, tudo certinho. Mas enfim, eu expliquei tudo isso e o Arena não conseguiu responder. Arena, eu queria chegar num ponto muito estratégico que eu preparei aqui para ti e eu queria ver o que tu vai me falar sobre isso. Não sei se tu sabe, a matriz africana, tanto o candomblé, umbanda, enfim. Aqui eu vou te mostrar, tá? Tá aqui todas as imagens. Isso aqui é dentro de um candomblé. Tem Jesus, tem a Aparecida, tá aqui, tem o santo, o Jorge, enfim. E aqui são considerados outros nomes que é dado para eles. Eu não sei se tu tem esse conhecimento, Arena. Eu, particularmente, eu já tive essa experiência, tá? Não gosto de citar o nome dele. Tem uma igreja muito próxima daqui, uma igreja católica, que quando a imagem, né, o gesso ali está muito antigo, eles têm que trocar e eles botam num depósito. E a pessoa do candomblé, que eu particularmente é um amigo, não sei se sabe, eu tenho amigos de outra religião, eles vão lá no depósito, pegam esse gesso que era usado na igreja católica, certo? E agora é usado dentro da Umbanda. Ou seja, como é que eu posso misturar algo que é santo para vocês, misturar o santo com o profano? É uma coisa muito estranha isso, não? Para vocês é santo, tem que venerar, né? Tem que fazer todo esse ato que vocês dizem que não é adoração. Eu queria que tu me explicasse sobre isso, como é que as imagens de vocês, que eu disse que estava dentro da igreja católica, que era usada para veneração, segundo vocês, né? Que era feito tudo isso na igreja católica, agora então é usado na Umbanda. Ou seja, eu posso misturar o santo com o profano, porque era algo que era considerado sagrado para vocês. Algo muito importante para vocês. Nessa situação, Arena, como é que eu faço? A igreja católica pode usar mesmo que a Umbanda, que o candomblé, as imagens são a mesma, porque o que eu te mostrei aqui no vídeo, eu te mostro. Tantos santos que é usado na igreja católica é usado na Umbanda e no candomblé. Então me explica aí como é que se faz com essa situação, porque para vocês é considerado santo, mas agora é jogado para o profano. Vai lá. Vai passar? Só zerar aqui novamente. Expande o Arena. Arena, pode falar. Bom, então, primeiramente, do catecismo, né? A galera tá falando ali, o Arena não respondeu, eu respondi, né? Por que o culto hiperdúlico para a Virgem Maria, né? Esse culto de veneração que é dado para ela, né? Porque ela é doadora da humanidade santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo e teve uma missão diferente de qualquer um na Terra, Panagia toda santa. Beleza? Então tá respondido aí, é o que eu acho que deu uma interferência naquele momento. O detalhe é assim, Fernando. Candomblé, você quer que eu faça o que com os candomblecistas que utilizam nossos ícones? Que eu vou lá e quebro todo mundo a pau? Não posso fazer nada, meu amigo. Se eles querem pegar coisas nossas e utilizar, eles são livres. Vocês pegaram a Bíblia. Você quer que eu faça o quê? Arrebente todos os protestantes? Então, o que acontece? Isso aí é uma ressignificação. Tudo o que é utilizado pelo judaísmo, pelo cristianismo, anteriormente foi utilizado pelo paganismo. Ou seja, quem foi os primeiros a escrever? Foram os judeus? Obviamente que não. Por exemplo, Paulo ele vai pegar um conceito de estoico, né? Lá em Atos 17, quando ele cita: pois nele vivemos e nós movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas disseram, somos também da sua raça. E João usa o conceito de logos divino, né? de Heráclito, né? Mas ele ressignifica, não como uma força impessoal, mas uma pessoa. Então, eu não sei, o problema seria se a igreja estivesse pegando coisas do candomblé, né? Isso, enfim, estivesse pegando um Exu lá e colocando, mas eu não vejo problema nenhum aqui. Fernando disse assim, primeiro, eu não sigo homens,
Aí eu mostrei para ele que Deus mandou seguir homens, aí ele fala, mas não é para seguir qualquer homem, né? Então, quer dizer, é para seguir ou não é para seguir, Fernando? Essa que é a dúvida. É para seguir ou é para seguir? Né? Eu vejo, fica muito claro, assim, que ah, como que a gente vai fazer para dizer que o católico é um idólatra? Né? Você vai ter que conspirar, você vai ter que colocar Satanás ali no meio. Por quê? Você tem doutores da igreja que falaram tete a tete com os apóstolos, né? E tinham ícones. Que falavam hebraico, falaram com Jesus. Falavam hebraico, falavam aramaico, falavam grego, falavam latim. Eles falaram com Jesus. E eles tinham ícones. Aí veio o Fernando no século XXI, Fernando corrige eles. Né? Doutores que tiveram acesso, São Jerônimo, né? Que traduziu a escritura, né? Tá errado. Mas você que pega a Bíblia dele hoje no século XXI, 1700 anos depois, 1600 anos depois, corrige ele. Então eu acho interessante a gente tentar bater numa coisa assim por meio da via intelectual. É impossível. Eu acho que tem que conspirar, dizer que Satanás ali teria entrado em algum momento na igreja, né? E vocês diziam muito que isso tinha acontecido por volta do ano 313, né? Com Constantino. E aí o que acontece? A gente traz arqueologia, a gente traz ciência, mostrando que esses ícones são muito anteriores a essa data aí, o que faz vocês terem que retroceder cada vez mais. Então, o que vocês têm que afirmar hoje? Hoje, o que vocês teriam que afirmar? Os judeus tinham ícones, os cristãos entenderam que não era para fazer ícone até a morte de São João. Depois de São João morrer, a igreja se corrompeu. Tem que ser uma conspiração colossal. O problema é que são muitos elementos que você vai ter que defender, que até o cristianismo cai por terra perante o secularismo, se você tentar ir por essa linha. Porque, olha só vou dar um exemplo para vocês. Quem nomeou a Epístola de Mateus, né, Lucas, não tinha, Lucas tinha, Lucas sim, Mateus, deixa eu ver, Marcos, entrou... Não tinha ali anotado o nome. Quem falou, quem disse, foi essas pessoas posteriores. Que você vai ter que dizer que é de Satanás. Então, se tudo é conspiração, Fernando, o problema é que até a própria Bíblia que você utiliza cai por terra, que ela foi definida, você sabe, muito depois. Então, como que funciona isso? Quando que Deus foi adorado? Né? Porque se os cristãos sempre utilizaram ícones, né? Então, quer dizer, nunca teve adoração a Deus, foi só idolatria, né? Quer dizer, tivemos que esperar, nem Lutero, né? Que Lutero usava ícones, os anglicanos usam, tivemos que esperar ali, sei lá, Calvino ou os presbiterianos no século XVIII para começar a acontecer essa adoração a Deus. É muito estranho, né, Fernando? Então, acho que é uma tese indefensável essa iconoclastia que você traz aí, beleza? Certo? Pessoal, estão reclamando aí na rolagem que estão silenciando católicos aí. Eu acho que não está acontecendo, espero que não esteja acontecendo, tá? Está sendo um debate legal, todos sendo respeitados. Então não silencie, tá? Silencie. A não ser que seja algo assim que esteja sendo ofensa, não silencie. Ok? Até porque se vocês ficarem silenciando as pessoas, depois as pessoas vão fazer prints aí para provar. Então, ok? Sejamos justos. Se tá falando algo construtivo, se tá aí participando do debate sem ofensas, não silencie a pessoa, ok? Vamos lá para mais 5 minutos para cada um. Gente, vocês já falaram 25 minutos cada um. Ok? Vamos lá para mais 5 minutos cada um. Te expande aí na tela, Fernando. Ô, Léo, eu posso usar o meu tempo e ir refutando ele, não? Queria fazer uma pergunta, ele me respondendo rapidinho. Bom, vocês já falaram 25 minutos cada um. Eu pensei da gente fazer um tempo aí de debate aberto, talvez. Não sei se é interessante, se vocês querem mais um tempo para cada um. O que vocês... Para mim é interessante refutando, assim.
Vamos O que refutando. tu acha, Arena? O conflito de ideias? Sim. Isso, um debate aberto a partir de agora, então? Uhum. Se o Fernando quiser. Eu não sei porque o Arena se escondeu ali, eu acho que fica melhor para todo mundo. Abrir a tela, já vai.